Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Leão, eu sou aluno da Universidade Federal do Mato Grosso, da graduação em História, e hoje, dentro da disciplina de Mundos Contemporâneos, Poder e Cultura, eu vou estar trabalhando a ideia do segundo capítulo da obra A Revolução em Debate, do autor François Ferré, e esse segundo capítulo se chama A Revolução no Imaginário Político Francês. Beleza? Então, vamos lá. Dentro dessa obra, de início, eu vou estar trabalhando aqui um pouco sobre o autor François Ferré. Ele foi um historiador francês e ele vai se notabilizar como um grande pesquisador, porque durante toda a parte da sua trajetória acadêmica, ele vai participar de diversos grupos de pesquisa, certo? Tanto de centros de pesquisa nacionais, algumas escolas de pesquisa, certo? E em algum desses grupos, ele vai acabar trabalhando com alguns historiadores que são muito conhecidos por nós brasileiros, porque estão dentro das escolas dos análises, sendo eles Fernand Braudel e Jacques Le Goff. Então, dentro desses centros de pesquisa, dessas linhas de pesquisa, ele vai estar atuando com dois grandes historiadores que são conhecidos nossos. Ademais, então, além disso, o François Ferré ele vai ficar muito conhecido no mundo afora por conta da sua produção sobre a Revolução Francesa. Além disso, ele vai trabalhar temas como democracia, como comunismo, como a própria Revolução Soviética, mas vai ser dentro do tema Revolução Francesa que ele vai se destacar para o mundo todo. E por quê? Porque ele vai ter uma abordagem um tanto quanto diferente de alguns outros historiadores do século XX, como, por exemplo, Hobbes, Baldwin Hunt, como historiadores da Universidade de Sorbonne. François Ferré ele vai ter uma abordagem um pouco diferente sobre a interpretação das épocas dentro da Revolução Francesa, a interpretação sobre as classes, como elas se enfrentaram, como foi a atuação das classes dentro da Revolução Francesa. Então, François Ferré vai ter uma obra um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ao longo dessa apresentação sucinta, a gente vai estar percebendo isso. Sobre o livro, A Revolução em Debate é uma organização que fizeram com 6 artigos do François Ferré, que ainda na década de 70 e 80, ele escreveu diversos artigos dentro da linha historiográfica de debate, certo? Então pegaram 6 desses artigos e produziram 6 capítulos dentro desse livro. Aqui a gente vai estar trabalhando sobre o segundo capítulo, que é a Revolução no Imaginário Político Francês, que foi escrito em 1983, beleza? E qual é o objetivo central dentro dessa obra? Ele vai fazer uma análise sobre a historiografia da Revolução Francesa. Então, ele vai levantar um debate, vai propor um debate acerca dessa revolução e, principalmente, ele vai fazer vai relacionar diversas ligações entre a Revolução Francesa e a política francesa ainda no século XX. E o autor vai defender, durante a obra a gente vai ver isso, que a política nascente ali na Revolução Francesa, que já é um movimento político, vai ter grande influência dentro da organização social e da ideia de política que se tem na França até o século XX, consequentemente até os dias atuais. Sobre as fontes e a metodologia, nós temos primeiro textos e produções de historiadores do século XIX. Por quê? François Ferré vai criticar muitos historiadores do século XX por não utilizarem e desdenharem de diversas obras de historiadores do século XIX, até da primeira metade e da segunda metade do século XIX. Porque ele vai falar que, mesmo que aqueles historiadores tenham certa proximidade temporal com o evento, tem muita obra interessante. Dentro disso, ele vai citar, por exemplo, Tocqueville, durante o segundo capítulo, o Mignet, o Constant. Então, ele vai trabalhar alguns historiadores, sociólogos, que tratam sobre a Revolução Francesa, certo? E até no quarto capítulo, ele vai falar sobre o Edmund Burke, que é um inglês, né, que vai trabalhar a ideia de conservadorismo e vai ser um crítico ferrenho à Revolução Francesa. Então, ele vai fazer essa crítica. Ele vai abordar dentro da obra diferenças de historiografias, porque sabemos hoje que o historiador é impossível que ele seja imparcial, certo? Sempre há um posicionamento dentro do fazer história, do conhecimento histórico. E ele vai mostrar como diferentes historiografias trabalham a Revolução Francesa. Alguns historiadores trabalham a Revolução Francesa como um bloco, que começa em 89 e acaba em 30 ou acaba em 48, certo? 1789, 1830 ou 48. Alguns historiadores vão trabalhar que o grande momento da Revolução vai ser 1789, com a chegada dos girondinos. Alguns historiadores vão trabalhar que a época do terror, ou a época da Convenção Nacional em 1792, vai ser a grande importância dentro da Revolução Francesa. E alguns vão até citar que a ditadura, segundo o Ferré, que acontece dentro da Convenção Nacional, não é tão impactante, outros já defendem que ela é muito impactante, enfim. Vai mostrar como diferenças historiográficas trabalham a Revolução Francesa, certo? E dentro dessas linhas, dessa modo de pensar, ele vai mostrar 2 pontos, que está escrito em francês, mas basicamente seria o Quatre Vignes, 13 e Quatre Vignes Neuvistes, que basicamente é os 1789 istas, né, como se fossem os setentistas, sabe, os sessentistas, e os 1792, 1793 istas, certo? Ele vai trabalhar essas 2 ideias,
que para alguns historiadores, para algumas pessoas, né, que vivenciaram o momento, a grande importância é a Revolução dos Girondinos, em 1789, daquela elite burguesa. E para outros, defendem que o grande ápice da Revolução vai ser a chegada dos jacobinos em 1792 e 93, certo? Que é a época da Convenção Nacional que vai ocorrer essa grande importância. Isso vai balizar todo o segundo capítulo que a gente vai estar trabalhando, sabe? Como esses dois lados se dividem e trabalham essa ideia. Os argumentos centrais. Ele vai começar com a diferença entre as revoluções, no caso a Revolução Inglesa, norte-americana e a francesa, falando que a Revolução inglesa, mesmo que ela tenha feito uma certa ruptura, ela vai pegar aspectos do passado, monarquias do passado, para legitimizar o movimento, certo? E vai ter muita influência da religião. Na Revolução Francesa, na norte-americana, por exemplo, vai ter muita influência da religião, muita influência puxando as pessoas que chegaram até no continente, a questão da liberdade individual. E a Revolução Francesa vai ser um pouco diferente, que a ruptura dela vai ser drástica e muito grande, né? Essa vai ser uma grande diferença da Revolução Francesa. Inclusive uma ruptura muito forte com a Igreja Católica, separação entre Estado e religião, certo? Ele vai notar essas diferenças. Vai falar que dentro do movimento da Revolução Francesa vai ter uma inconsistência filosófica, certo? Que ela vai ser muito instrumentalista, e que as pessoas ali não sabiam qual era o destino final dessa revolução, aonde ela deveria chegar, e em que momento ela acabou, ou se ela simplesmente não deu certo, né? Ela deu certo ou ela não deu certo? Para onde que estamos indo? E ele vai citar essa inconsistência filosófica dentro do movimento. Ele vai citar a questão do terror da Revolução Soviética. A época do terror, que ocorre dentro do governo jacobino, marcado por Robespierre e pela Convenção Nacional, ele vai citar como alguns historiadores do século XX, assim como fazem com a Revolução Soviética, não percebem que aquilo se tornou uma organização social ditatorial, autoritária, certo? Ele fala sobre a Revolução Soviética, por exemplo, que muitos historiadores demoraram a aceitar e até hoje não aceitaram, que rapidamente, depois da Revolução de 1917, vai ter um movimento de ditatorial, de autoritarismo, de totalitarismo. E vai falar que durante a época do terror isso também aconteceu, que até hoje alguns historiadores tratam isso de uma maneira tanto diferente, não aceitando essa ditadura que aconteceu, né, essa perseguição política, segundo o autor. Para finalizar aqui, de acordo com a ideia aqui da apresentação sucinta, ele vai trabalhar duas ideias principais também dentro do capítulo 2, que é a questão do finalizar a revolução e recomeçar a revolução. Daí a ideia do tipo, a revolução ainda esteve em progresso, né, falando ainda sobre o século XIX, estava em processo e deveria ter terminado, certo? Da importância da parte jacobina da revolução, e alguns outros trabalham a ideia do recomeçar a revolução, certo? Que o importante é o que aconteceu em 1789, com a quebra do absolutismo francês, com a chegada de uma certa elite, inclusive como isso vai refletir no movimento de 1830, que é derrubado do Carlos X e a chegada do rei Luís Felipe, um movimento muito parecido com a Revolução Inglesa, certo? Que tentaram fazer e que isso vai acabar em 1848 na Primavera dos Povos. Mas ele vai citar como isso sucedeu depois de Napoleão, como ainda teve esse movimento de tentar fazer algo parecido com a Revolução Inglesa, uma revolução mais burguesa, mais ligada aos girondinos. Então, essa é uma breve conclusão, mostrando como o Ferré vai trabalhar de forma um tanto quanto diferente, nas outras obras isso é mais perceptível, e as diversas críticas que ele faz, as linhas historiográficas estudando a Revolução Francesa. Certo? Então, muito obrigado e até mais.